Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Juízes 11. Jefté era filho de Gileade, mas nasceu de uma prostituta. Por causa disso, seus irmãos o rejeitaram e o expulsaram de casa, para que não tivesse herança com eles, conforme Juízes 11, 1, 2. Ferido, humilhado e sem apoio, Jefté foi morar na terra de Tob, onde reuniu homens e se tornou um guerreiro valente, como registra Juízes 11, 3. Quando os amonitas atacaram Israel, os mesmos irmãos que o haviam rejeitado foram pedir sua ajuda. Jefté poderia ter se vingado, mas respondeu com firmeza e maturidade, lembrando-lhes da rejeição sofrida, conforme Juízes 11, 7. Ainda assim, aceitou liderar Israel. A Bíblia afirma claramente que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, em Juízes 11, 29. No caminho da batalha, porém, Jefté fez uma promessa precipitada ao Senhor. Se entregares os filhos de Amon na minha mão, quem primeiro sair da porta da minha casa, quando eu voltar em paz dos filhos de Amon, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes 11, 30, 31. A vitória veio. Mas, ao voltar para casa, quem saiu ao seu encontro foi sua única filha, com danças e alegria, conforme Juízes 11, 34. Jefté rasgou as suas vestes em profunda dor, reconhecendo o peso do voto que havia feito, como está em Juízes 11, 35. Sua filha pediu 2 meses para chorar a sua virgindade, e depois voltou para o pai. O texto então afirma: e ele cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. Juízes 11, 39. A Bíblia para exatamente aqui. Ela não descreve o ato, não explica como o voto foi cumprido, apenas afirma que o voto foi feito, que trouxe dor profunda e que foi cumprido. Esse silêncio é intencional. A profundidade da mensagem começa aí. A história revela que Deus levanta rejeitados para missões grandes. Jefté era desprezado pela família, mas foi visto por Deus. O Senhor não escolhe pela origem, mas pelo propósito. Ele levanta os que foram expulsos, feridos e humilhados, porque nesses corações há espaço para a dependência. A rejeição não impediu o chamado. A dor preparou Jefté para liderar Israel com coragem. Ao mesmo tempo, a história revela que promessas emocionadas trazem consequências. A precipitação de Jefté mostra que zelo sem entendimento pode ferir. A Escritura adverte que votos feitos sem sabedoria produzem dor, conforme Eclesiastes 5, 2, 5. Deus nunca pediu aquele voto. Nunca exigiu sacrifícios humanos, o que é claramente proibido em Deuteronômio 12:31 e Deuteronômio 18:10. A Bíblia não diz exatamente o que Jefté fez com sua filha, e isso é extremamente importante. O texto afirma apenas que o voto foi cumprido e que ela não conheceu varão. Nada além disso. O silêncio da Escritura nos protege de especulações. Ela não afirma que houve morte, nem afirma que houve uma consagração formal. Ela simplesmente não revela o ato final. A mensagem central permanece clara. O voto precipitado trouxe dor irreparável. A falta de sabedoria gerou sofrimento desnecessário. E o registro curto impede conclusões humanas que Deus não inspirou. O Espírito Santo registrou o impacto emocional, não o detalhe do ato. Essa é uma das histórias mais dolorosas das Escrituras, e a dor está justamente no silêncio. É como se Deus dissesse: aprenda com o erro, mas não entre onde eu não entrei. Essa passagem nos ensina que mesmo pessoas escolhidas podem agir sem sabedoria. Jefté foi levantado por Deus. O Espírito do Senhor veio sobre ele, conforme Juízes 11, 29, e ainda assim ele errou. Isso mostra que chamado não substitui discernimento. Também revela que a precipitação quase sempre machuca alguém. Votos feitos no impulso não ferem apenas quem os faz, mas atingem quem está perto, quem confia e quem ama. A história deixa claro que Deus não se agrada de votos insensatos. Ele nunca pediu aquele voto, nunca exigiu aquele tipo de oferta e jamais sancionaria algo contrário à sua própria lei.
A dor desse texto funciona como um alerta amoroso do próprio Deus. Ele não deseja promessas movidas pelo medo ou pela ansiedade, mas um coração que escuta. Embora ocupe poucos versículos, a história de Jefté carrega uma densidade espiritual profunda e fala diretamente aos nossos dias. Ela mostra que a rejeição não destrói o propósito, que Deus chama quem o mundo exclui, que palavras precipitadas ainda causam destruição, que muita dor poderia ser evitada com espera e discernimento, que unção não substitui prudência e que a vitória pública não cancela as consequências privadas. Jefté venceu a guerra, mas perdeu algo precioso em casa. Quantos ainda hoje vencem batalhas externas, mas sofrem perdas internas por escolhas mal pensadas? Essa história permanece viva porque aponta para cuidados essenciais da caminhada cristã. Cuidado com a alma ferida, pois ela pode reagir e se precipitar. Cuidado com as palavras, porque elas têm peso diante de Deus. Cuidado com o coração ansioso, porque ele é terreno fértil para votos e decisões erradas. Jefté nos lembra que a rejeição não nos desqualifica, que a precipitação pode nos ferir profundamente e que somente a dependência real de Deus nos sustenta. E a pergunta que o texto nos deixa é esta: quantas dores poderiam ser evitadas se aprendêssemos a ouvir mais a Deus antes de falar, prometer ou agir? Se essa palavra falou com você, compartilhe. Conheça e adquira meus livros e seja edificado. Todos baseados exclusivamente na Palavra de Deus, estão disponíveis no link da descrição. Deus te abençoe.